Olá, bem-vindos a mais um podcast Voz Literária, um lugar onde a gente conversa sobre livros, sobre escrita, sobre leitura. Então, se você gosta de algum desses temas, esse é o lugar certo para você estar. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Instagram, YouTube, que tem muito mais conteúdo lá para você. Lá no nosso YouTube a gente já conversou sobre vários temas aí relacionados a esse universo. E hoje a gente está aqui também com um tema super importante, que eu vou conversar aqui com a Daiane, que é sobre a mulher na literatura. Esse vai ser o tema de hoje. Mas antes de dar início, eu quero agradecer ao apoio aí do nosso patrocinador, o Colégio de Curso Gauss, que assim como nós acredita no poder transformador da leitura, né, dos livros. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Colégio e Curso Gauss. Como eu comentei com vocês, hoje temos aqui a Daiane Rodrigues, né, que é professora especialista em estudos linguísticos, leitura e produção textual. Ela é mestra em letras, com áreas de concentração em estudos literários pela Universidade do Estado da Bahia, no campus Teixeira de Freitas. Seus estudos são pautados em pesquisas sobre literatura de mulheres. Sua linha de interesse é sobre violência de gênero, sexualidade e corpo feminino. Publica artigos acadêmicos, participa de clube de leitura, roda de conversa e é interessada em tudo que permeia o universo literário. A pesquisa de mestrado da Daiane é Corpos Femininos sobre a insígnia da violência de gênero, as Três Marias e as Meninas. Daiane, muito obrigado pela sua presença aqui no Voz Literária. Tá? É um prazer ter você aqui conosco, compartilhando um pouco aí do seu conhecimento vasto aí sobre esse tema, né? Mulheres aí ao longo... como as mulheres vêm sendo retratadas na literatura ao longo do tempo. Então, já te agradeço. E quero começar justamente com essa pergunta, né? Como que as mulheres foram retratadas na literatura ao longo do tempo, né? E como isso foi se alterando assim, né, ao longo dos anos. Primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite, Tayane. Parabéns pelo projeto, né? Fico muito feliz que na nossa cidade tenham pessoas interessadas em discutir literatura dessa maneira. E a representação feminina na literatura, durante muito tempo, ela foi moldada pela escrita masculina. Então, a mulher ela só ocupou esse espaço após o final do século XVIII para início do século XIX. Então, desde da época das primeiras cantigas, né, trovadorescas, eram sempre as vozes masculinas que narravam as histórias das mulheres. Sim. E durante muito tempo, a mulher foi ter sido um perfil de mulher. A mulher casada, normalmente adúltera, né, e era rebelde, e que seus finais sempre eram trágicos. Então, quando a mulher saía da linha, né, seus finais eram trágicos. A gente tem exemplos vastos aí na literatura. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, né, que é um clássico maravilhoso. E a Emma Bovary é uma adúltera e que, ao final, ela se sente tão sobrecarregada desse peso que acaba, né, cometendo suicídio. A gente tem a Mulher de 30, de Balzac, que ele vai, né, trazer essa mulher nesse perfil de 30 anos, de como é que essa mulher se comporta e como é que ela deve se comportar. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente tem Ana Karenina, tem vários outros, né, clássicos aí de escritores europeus que retratam essa mulher. Sim. Quando a gente chega no Brasil, ali no século XIX, início da burguesia no Brasil, a gente vai começar a ter a escrita de romances aqui. Então, nós temos aqui clássicos como Os Perfis de Mulher, de José de Alencar, Senhora, Diva, Lucília. E esses perfis de mulher, eles vão retratar, né, como essa mulher deveria se comportar ao longo dessa sociedade. Que tipo de mulher essa sociedade espera. Então, o que a gente vai ter aí? Mulheres que, se não obedecem às normas sociais patriarcais da época, elas têm sempre finais trágicos. Então, por exemplo, Lúcia, né, na obra Lucília, de José de Alencar, uma prostituta que se apaixona por Paulo, um rico comerciante, filho de pessoas que têm condições financeiras na época, e eles resolvem ficar juntos. E o final é trágico. Ela engravida e morre grávida dele. Então, ali ele já vai mostrar para a sociedade o quê? Olha, se você for uma mulher que não está dentro dos padrões estabelecidos, o final não vai ser interessante. E isso acontecia muito porque a sociedade burguesa, né, carioca, paulista, principalmente desse momento, ela educava as mulheres com leituras de folhetins. Então, nós não tínhamos acesso às tecnologias que nós temos hoje no século XIX. Então, de que maneira essas mulheres elas tinham acesso à leitura? Através desses romances. E elas se inspiravam nessas histórias
para se basear na sua vida. Então, quando a gente vai ver essa representação feminina por esse olhar masculino, a gente tem traços fortíssimos. Então, por exemplo, Machado de Assis, né? Capitu, que é clássico, né? Traiu ou não Bentinho. A gente tem a história de Capitu contada por um narrador masculino, né? E o personagem principal, Bentinho. E a gente não tem a versão de Capitu, e a gente nunca vai saber a versão de Capitu porque foi escrita por um homem. Machado é genial na escrita. Então a gente tem, por exemplo, Memorial de Aires, Fidélia, que o trocadilho ali, fidelidade. Uma viúva que deseja casar e continuar a vida, ficou viúva muito jovem, mas por conta do medo da sociedade julgá-la, ela passou muito tempo sem poder casar. E ela só casa já muito mais velha para ter uma companhia no momento de solidão. E aí Machado continuando, a gente tem ali Isaú e Jacó, a personagem Flora se apaixona pelos dois homens. Por não decidir pelos dois, ela resolve ficar sozinha. Então, dentro dessa literatura escrita pelos homens, a gente percebe que o modelo do romance burguês, durante principalmente o século XIX, predominou, né, essa representação feminina sobre o olhar. Isso teve um impacto muito grande, não só na literatura, mas nas artes e na sociedade de modo geral também. Porque a literatura também reflete os modos de pensar e de viver em sociedade, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A literatura não só reflete, como também influencia, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que ela está refletindo, uma pessoa que passa a ler aquilo, toma aquilo também como... o que realmente acontece. Olha o que acontece se você for dessa forma. Exatamente. Olha o que acontece essas mulheres que saíram desse padrão, o que aconteceram com elas, né? Então, essa via de mão dupla, né? E é interessante que você falou, né? Sempre esse olhar masculino sobre a mulher, né? Mas, assim, igual a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Mesmo nesses períodos já existiam mulheres que escreviam, né? Isso. Mas também existia uma toda dificuldade, primeiro, para a mulher escrever, porque a escolaridade não era para a mulher, né? Escrever não era para a mulher. E imagine se publicar um livro, né? Uma mulher publicar um livro. Então, muitas mulheres também utilizavam de pseudônimos ou homens assinavam pelas mulheres, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Quando as mulheres começam a escrever, isso para a gente aqui no Brasil é quase ali no final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem, por exemplo, a primeira escritora mulher que escreve um romance no Brasil, chamada Nísia Floresta. Ela é percussora do feminismo, inclusive, no Brasil. Escreveu diversos títulos acadêmicos e ficcionais. E ela publica a Declaração a uma Amiga. Esse é o primeiro romance escrito por uma mulher. Ele é de 1950, se eu não me engano. 1850. 1800? E aí, ele é o primeiro romance, né, que nós temos conhecimento, que foi escrito por uma mulher. Logo após esse romance, nós temos Maria Firmina dos Reis, que escreve o romance Úrsula, que é esse romance aqui, né, Maria Firmina dos Reis. Ela vai escrever o primeiro romance romântico brasileiro, nos moldes do romantismo, a estilo José de Alencar, né? E ela é uma mulher negra, né? Então, nosso primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil é da Maria Firmina dos Reis. E Maria Firmina dos Reis, ela não assinou o livro, né? Quando ela lançou, ela escreveu Uma Maranhense. E ela foi a primeira professora do Maranhão, foi uma das primeiras vereadoras do Maranhão, então ela tinha um papel político, um papel social, e ela escrevia, além desse, ela escreveu outros livros. E na época o livro foi um sucesso. E realmente, quem conhece os livros do romantismo, eu, por exemplo, já li todos os livros do romantismo. Quando eu li esse livro, eu me emocionei. Porque é de que ano? Ele é de 1859. Então, a Nísia Floresta escreveu em 1850 e logo 2 anos depois, a Maria Firmina dos Reis. E a Maria Firmina dos Reis, por ser uma mulher negra, né, numa sociedade ainda escravocrata, porque a gente estava recém saindo da escravidão, ela foi uma percussora importantíssima. Inclusive, esse romance, ele foi escrito primeiro que Navio Negreiro de Castro Alves. 10 anos depois, Castro Alves lançou o Navio Negreiro. Olha só. Então, ela foi a primeira a tratar do tema da abolição. E quando você pega um livro escrito por uma mulher negra, falando sobre romances românticos numa época em que uma mulher negra sequer poderia ser personagem principal de uma obra, porque elas estavam ali nas senzalas e como serviçais. E aí a gente tem aqui, ela escreve no molde romântico. Tem a mocinha branca, o rapaz, né, o burguesinho, que ela vai se apaixonar e tal. E
Só que aí ela vai fazer uma coisa totalmente diferente, muito diferente, inclusive, por exemplo, de Vítimas Algozes, de Joaquim Manuel de Macedo, que é o mesmo autor de A Moreninha, que é o primeiro romance brasileiro, né? Considerado o primeiro romance brasileiro. Ela que vai dar voz aos personagens negros. Então, os escravos têm voz, têm sentimento, têm humanidade, coisa que nos outros romances a gente não vê. Então, quando a gente fala dessa literatura, né, que vai se modificando e as mulheres vão chegando, escrevendo, é esse lugar. Por exemplo, Raquel de Queiroz, nos primeiros momentos, ela também publicou com pseudônimos, né? E outras várias escritoras também publicaram dessa maneira, porque a gente tinha na sociedade muito apagamento e silenciamento dessas mulheres. Se as mulheres negras não poderiam escrever, imagine essas mulheres brancas, ricas, burguesas, tinham dificuldade em escrever, imagine mulheres negras, indígenas, que, né, nem tinham esses espaços estabelecidos pela sociedade. Então, por exemplo, além tem a Júlia Lopes, né, que depois da Anísia, a gente tem a Júlia Lopes de Almeida, que ela escreve A Falência. Ela é considerada a primeira escritora profissional a receber pelaquilo que escrevia, isso já no início do século XIX. Emília Freitas, que é essa que a gente estava conversando antes um pouco de a gente começar, com o livro A Rainha do Ignoto. Ela foi a primeira escritora do realismo fantástico no Brasil. Então, a primeira pessoa a escrever realismo fantástico no Brasil foi ela. E ela inventa o que aqui? As Paladinas do Nevoeiro, que são mulheres que eram mulheres casadas, domesticadas ao lar, e não podiam trabalhar, mas sonhavam em ter profissões. E aí elas iam para uma ilha imaginária e lá elas podiam ser advogadas, médicas. Isso a gente vai ter aqui em 1899. Nossa, mulheres sonhando em ser... Muito à frente do seu tempo, assim. Até generá-las, né? Elas queriam ser. Então, assim, é um livro fantástico, assim, para quem conhecer, quem gosta desse universo de realismo mágico e tal, é bem interessante. Muito bom. Então, as mulheres, pelo que você mostrou aí, elas trouxeram outras perspectivas, né? Isso. Que o homem não tinha, e principalmente no caso, por exemplo, aqui da Maria Firmina, trouxe esse olhar sobre o negro, né? Sobre a mulher negra, porque a mulher tem uma outra visão totalmente diferente, né? Inclusive, Taiane, aqui tem uma coisa muito importante sobre violência, como eu pesquiso violência de gênero, quando a gente vê homens escrevendo, principalmente no século XIX, sobre violência contra a mulher, ele não é muito direto. Inclusive, ele passa um pano para o homem ali. Mas nessa obra aqui, o pai, por exemplo, é extremamente violento com a esposa. E é aquele pai fazendeiro rico, que normalmente nos romances, ele é sempre aquele cara que você coloca ali como um agricultor de renome, importante na sociedade. E aqui ela vai trazer esse outro lado desse homem violento com a mulher e com a filha, né? Coisa que em outros romances românticos eu não vi acontecer. Né? Então, o papel da mulher como escritora, ela vem muito nesse lugar de falar de um olhar que o discurso sempre foi do outro. E esse outro sempre foi o homem. E quando a mulher escreve, ela vai se colocar em um lugar, em uma posição que dificilmente os homens conseguem falar. Porque durante muito tempo as mulheres não puderam falar. Se você a gente tem um exemplo aqui de Cora Coralina, que ela é uma escritora goiana e ela só conseguiu publicar seus livros com 72 anos, 74 anos, porque ela precisou cuidar do lar, sustentar a família, o marido não deixava. Quando ele faleceu, logo depois ela pegou a caixinha com os livros dela e foi para uma editora e conseguiu publicar. Ela tem romances, ela tem contos, crônicas, com 74 anos de idade, né? Nossa, que incrível. E que outras mulheres você pode falar mais, assim, dessa história aqui no Brasil, principalmente, assim? Então, nós temos a noiva de Olavo Bilac, por exemplo, ela era escritora. E aí o Olavo disse para ela, Olavo Bilac é um poeta do simbolismo no Brasil, né? Bem renomado na época. E aí ele falou que mulher tem que ser discreta. E publicação para mulher não era possível, porque ela iria ter destaque na sociedade. E aí ela teve que optar entre ser noiva dele ou ser escritora. E ela optou por ser noiva, né? Então, muitos exemplos como esse acontecem. Raquel de Queiroz, por exemplo, né? Renomada escritora brasileira, publicou 15. E quando ela publicou 15, o primeiro romance dela aos 19 anos, Graciliano Ramos, que publicou, né, Vidas Secas, e é um escritor renomadíssimo, duvidou, né, de que aquele livro tinha sido escrito por uma mulher. Será que esse livro foi escrito por ela mesma? Uma jovenzinha de 19 anos, uma mulher? Porque a Raquel de Queiroz, ela escrevia nos moldes masculinos, porque a gente ainda tem essa questão. A Raquel, por exemplo, foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E ela ocupou esse lugar por quê? Ela escrevia uma literatura aos moldes masculinos, então os primeiros livros dela são muito escritos num jeito peculiar
de escrever como homem. Entendi. A relação de ciclo de amizades dela era muito masculina, então ela tinha muitos amigos escritores que conviviam nesse ciclo, então era mais fácil para ela chegar nesse lugar. Sim. E ela só desviou dessa temática sertaneja, regionalista da década de 30, quando ela escreveu As Três Marias. Porque aí ela vai falar de um lugar feminino, de um lugar de mulher, pensando sobre a sociedade, temas da sociedade da época. Então, dos romances que eu tenho conhecimento de Raquel, o único que ela sai um pouco dessa temática é As Três Marias. Então, assim, a primeira mulher a ocupar a academia, né, de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ela ocupou nesse lugar porque ela tinha esse contato masculino. Entendi. E escrevia aos moldes masculinos. Aí, claro, depois disso ela abriu muitas portas e o papel dela foi importante para isso também, né? E o que você acha, Daiane, desse termo literatura feminina? Você acha que tem que colocar realmente esse rótulo ou apenas entender que as mulheres realmente escrevem, que a gente não deveria colocar em rótulo, né? Então. Porque é a mesma discussão que se tem também sobre a literatura negra, né? Então, eu gosto sempre de saber a opinião, isso. assim, é bem complexo essa discussão, né? Porque muitos teóricos defendem, né, que tem que existir, por exemplo, a literatura negra, ela tem que ser delimitada com essa temática, porque durante muito tempo as pessoas pretas não tinham espaço de escrita. Então, quando você fala de um determinado tipo de literatura, é porque aquele lugar que ela ocupa é necessário falar. Literatura indígena, literatura negra. Agora, quando a gente fala no gênero, né, e a gente delimita o gênero, eu particularmente não gosto. Literatura feminina fica parecendo que desmerece a literatura escrita por mulheres e fica parecendo coisa de mulher. Né? Então eu prefiro utilizar o termo literatura escrita por mulheres, literatura de autoria de mulheres, porque esse lugar de feminino, ainda mais hoje em dia com alguns movimentos aí de feminilidade voltando, nesse sentido de pensar que a mulher tem que ocupar esse lugar de dona de casa, do lar e voltar para isso, eu acho perigoso. Então eu prefiro ocupar esse lugar de literatura escrita por mulheres. E também eu acho que quando você fala literatura escrita por mulheres, você amplia o leque no sentido de que a mulher pode escrever sobre o que ela quiser. Exatamente. Né? Não necessariamente vai ser temas femininos, não necessariamente vai ser uma violência doméstica, mas ela pode escrever uma ficção, um terror, um horror, política, suspense, né? Porque eu acho que realmente quando você fala literatura feminina, também realmente parece que é algo muito limitado, assim, pro contexto tão amplo. Existia até uma questão assim, não escreve romance não, escreve poesia é mais delicado. A Anísia, por exemplo, Floresta, que foi uma das primeiras escritoras, ela escreveu Carta para Minha Filha, né? Tinham escritos assim, como ser uma mulher do lar. Então, era o que permitia que as mulheres publicassem. Era isso que elas escreviam? Não. Mas não deixava elas publicarem outras coisas. Muitas mulheres escreveram e foram engavetadas. Na minha pesquisa, por exemplo, quando eu vou pesquisar o inventário de mulheres do século XIX até o século XX, tem escritoras que eu nunca ouvi falar, escritoras de vários lugares do país, que eclodiram nessa época do século XIX, mas que muitos textos foram engavetados porque não tinha espaço de publicação. Né? Então, quando a gente pensa nesse lugar dessa mulher escrevendo sobre o que ela quiser, não dá para se restringir uma literatura feminina, porque se você perguntar a um homem o que é literatura feminina, até durante um tempo, quando se falava assim, esse livro foi escrito por uma mulher, muitos homens não queriam ler. Verdade. E até hoje, assim, a gente lê mais homens do que mulheres. Com certeza. Né? Então, assim, nós mulheres hoje em dia, por exemplo, eu tenho feito esse movimento de tentar ler mais mulheres. Sim. Minha pesquisa, por exemplo, boa parte dela, 90% das minhas referências são mulheres. Porque a gente precisa delimitar esses espaços, né? E não só as mulheres fazendo isso, mas os homens também. Se os homens não nos leem, a gente também não vai ser compreendida por eles. Então vai ficar essa via de mão única, em que o homem é sempre detentor do saber e que o que ele escreve é mais importante do que a mulher. Então, por isso eu acho que literatura feminina não deve ser falada nessa perspectiva, justamente para a gente demarcar esse lugar, né, de importância da escrita feminina. Agora aqui falando sobre o seu tema aí de mestrado, né, que envolve o estudo do corpo feminino, da violência de gênero, nas obras As Meninas e As Três Marias. Conta pra gente aí o que te levou a escolher esse tema, né? Ai, minha paixão. Então, quando eu resolvi fazer o mestrado, aqui em Barreiras eu não tenho mestrado, né, nessa área de literatura, e meu sonho era fazer mestrado em literatura, porque eu sou apaixonada pela leitura, sendo professora de língua portuguesa,
E aí eu queria trabalhar com uma autora que eu também gosto muito, que é minha autora favorita, a Lígia Fagundes Telles, né? Certo. Eu já li toda a obra dela em ordem cronológica. Olha. E aí eu falei, não, eu quero trabalhar no mestrado com uma obra dela. E aí quando eu li As Três Marias de Raquel de Queiroz, eu já tinha lido As Meninas, e quando eu li As Três Marias de Raquel de Queiroz, eu percebi muitas semelhanças entre as histórias. Raquel de Queiroz escreveu na década de 30, com um cenário ambientado ali do Ceará, Fortaleza. E Lígia Fagundes Telles escreveu 3 mulheres também, que moravam em um pensionato em São Paulo na década de 70. Então, a gente tem aí a década de 30 e a década de 70 num recorte muito importante, pensando politicamente. Década de 30, a era de chumbo, né? A época que começavam os governos ditatoriais. Década de 70, a ditadura militar estava no auge no Brasil. Então, 2 mulheres escrevendo em épocas ditatoriais. E elas... Claro, à sua maneira, cada uma, né, retrata isso. E a gente vai observar que são 2 escritoras totalmente diferentes, com perfis muito diferentes. Raquel, inclusive, tinha um perfil político muito diferente de Lígia. Ela tem até muitas polêmicas sobre Raquel, porque ela apoiou, de uma certa forma, né, a ditadura militar, e Lígia, ela lutou contra a ditadura militar. Mas no perfil que Raquel escreve aqui em As Meninas, a gente percebe assim, ela vai tratar temas que dificilmente mulheres na década de 30 tratavam, né? Temas, inclusive, sobre reprodução feminina, sobre liberdade sexual, que a gente não tinha na década de 30. Então a gente vai ter aqui mulheres na década de 30 tentando se libertar das amarras sociais. E Lígia, na década de 70, já tem mais liberdade para falar sobre isso. Então, ela vai abordar esses temas de uma forma muito mais densa, muito mais complexa, né? As personagens, elas têm mais voz, inclusive. Aqui no livro de Raquel, a gente tem ainda os primeiros passos dessa mulher na década de 30 tentando arrumar um emprego, fazer faculdade, não casar, ou decidir casar ou não casar, né? E aqui na década de 30 a gente também tem 3 meninas estudantes fazendo universidade na USP. Uma fazia ciências políticas, a outra fazia psicologia, né? E aí Lorena fazia... Ana Clara, por exemplo, ela fazia psicologia, mas era uma mulher muito bonita e que trabalhava como modelo, tinha uma relação extremamente problemática. E aí, quando eu observei essas 2 obras e vi que daria para fazer uma literatura comparada, que aí eu sempre gostei da literatura comparada, eu falei, é aqui que eu vou caminhar para o meu mestrado. Só que aí eu já tinha visto que tinha uma pesquisa de mestrado com essa temática comparativa, comparando as 2 obras, personagens, enredo, o que é que tem em comum as 2. Falei, não, eu não vou desistir dessas 2 obras, eu vou continuar. O que é que não tem na pesquisa da Daniele, né, que era essa profissional que pesquisou elas 2, que eu posso pesquisar? Eu percebi claramente a violência de gênero nas 2 obras. Entendi. Eu falei, então eu vou por esse caminho. Vou falar sobre o corpo feminino, a liberdade que essas mulheres estão se colocando no mundo e sobre a violência de gênero. E assim, me assustou muito, né? Eu achei, não, vou encontrar 1, 2 violências ali nas obras. Na lista das violências de gênero pontuadas pela Lei Maria da Penha, em As Meninas a gente tem todas as 5. Violência física, sexual, psicológica, simbólica, né, patrimonial, a gente vai ter aqui. Em As Três Marias, que eu achei que também não ia ter muita coisa, porque década de 30, né? Raquel não vai falar muito sobre isso. A gente encontra aqui violência física, simbólica, sexual, né, na obra de Raquel de Queiroz. Então, eu faço quadros comparativos das obras, e nesses quadros eu coloco o conceito de violência e fragmentos de Raquel de Queiroz em As Meninas e em As Meninas da Lígia, fragmentos para que comprovem essas violências, né? E aí eu vou fazendo esses quadros. Então, cada capítulo do meu trabalho eu abordo uma temática. Então, teve o capítulo da violência de gênero, teve o capítulo do corpo e da sexualidade feminina, e teve capítulos que eu abordei sobre essa história da mulher escritora na sociedade também. Fora outros temas também que eu fui abordando na obra, porque, assim, são 2 livros significativos para nós, mulheres, enquanto pesquisadoras, principalmente, da literatura escrita por mulheres, que tem muita temática interessante aqui, que dá para a gente explorar bastante. Não, com certeza. Só pelo que você falou aí, e em 2 períodos diferentes, né? Como você falou, um em 1930, um em 1970, mas ambos os livros trazem isso. Eu não sei de quando é a Lei Maria da Penha, você sabe de que ano é? Ela é 2006, alguma coisa assim, ela é recente. Ela então, não é realmente, assim, no texto, né, vai aparecer ali e você vai conseguir identificar, né, algo... Eu trouxe, claro, obviamente, que nesse contexto aqui, as leis não existiam. Não. Então, assim, a gente percebe que a naturalização da violência nessas obras, né, principalmente pelos personagens, é muito evidente. Mas só no papel de que a mulher
as duas mulheres aqui escritoras, elas compartilham um imaginário ficcional de mulheres que provavelmente viveram isso na sociedade na década de 90, ou na década de 30, na década de 70. E o interessantíssimo aqui é que, assim, na minha pesquisa também eu trago a crítica literária feminista. Então, assim, eu faço um estudo do feminismo acompanhando a literatura. Então, o que é que aconteceu no feminismo na década... O que estava acontecendo no feminismo na década de 30? O que estava acontecendo no feminismo na década de 70? Então, as conquistas feministas, os avanços que nós tivemos, por exemplo, nós, no Brasil, somos o último país da América Latina que aprovou o voto feminino, lá em 1930. E nós só tivemos aprovação em 1930, mas a gente só chegou a votar depois da década de 70 e 80. Verdade. Então aqui a gente vai ter comprovações, né, de que esse acompanhamento dos movimentos, essas conquistas que aos poucos as mulheres foram construindo, a literatura escrita por mulher também vai sendo trazida. Então quando a gente observa aqui que na década de 30 algumas coisas faltaram para essas mulheres, na década de 70 aqui com a Lígia, a gente já percebe algumas conquistas, alguns pequenos avanços, né, porque ainda não são muitos. E então eu percebo muito que a literatura ficcional escrita por mulheres, ela acompanha também esse movimento feminista, né? Então eu gosto muito de pesquisar autoras e escritoras que, principalmente teóricas, para embasar minha pesquisa, que tem esse olhar para a crítica literária feminista, que é a minha linha, né? Entendi. E como você vê a literatura, essa literatura escrita por mulheres na contemporaneidade, né? Como é que você vê isso assim nos dias de hoje, né? Como é que você vê? Eu acho que a gente evoluiu muito enquanto espaço, né? Enquanto lugar de fala, enquanto escrita. Hoje a mulher pode falar de maternidade, pode falar de menstruação, de TPM, de violências, né? Abusos, feminicídio. A gente tem uma temática muito forte de feminicídio no Brasil. Nós temos inúmeros livros, infelizmente, que tratam sobre isso. Então, é uma preocupação muito forte da escritora contemporânea. Por exemplo, no livro, né, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, é um livro que ela vai tratar aqui 50 anos de uma mulher, né, que sofre violência desde os 7 anos até chegar à vida adulta. Então, como é que essa mulher vive, né, e sobrevive através disso? Então, quando a gente tem essa possibilidade de falar sobre isso, falar sobre sexualidade, sobre erotismo, que a gente não tinha esses espaços, então a gente ocupa um lugar de fala que é muito importante. E principalmente pensar assim, mesmo ainda tendo esses espaços sendo mais possibilitados, né, pelas conquistas que nós tivemos, a gente ainda tem umas restrições. Mulheres negras, mulheres indígenas, para publicações, por exemplo, a gente percebe que ainda tem uma dificuldade de editoras grandes, por exemplo, do mercado editorial querer publicar. Então, normalmente as publicações são o quê? Editoras pequenas, coletivos de mulheres negras que publicam de forma independente. Então, a gente ainda tem alguns avanços aí. E aí, se você for falar de mulheres indígenas, se a gente for falar de mulheres PCDs, né, que ainda tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, a gente tem 2 escritoras indígenas que pouquíssimas pessoas leem, Graça Graúna, Eliane Potiguara. A gente tem uma escritora chamada, acho que é Beatriz Soares, que é uma escritora PCD que já publicou 15 romances. E eu não vejo esses livros sendo de maneira acessível, sendo divulgada nas mídias, por exemplo. Né? Então a gente ainda tem ainda uma restrição, né, sobre esse papel. Enquanto autores, homens renomados, eles são muito mais fáceis de publicar, né? É claro que, assim, hoje as mulheres publicam muito. Eu tenho um livro aqui, esse livro aqui da Euridice Figueiredo. Só nesse livro aqui ela vai citar 200 livros escritos por mulheres em pesquisas que ela faz. Então, assim, obviamente que livros contemporâneos. Então, a gente tem aí uma vasta gama de escritoras escrevendo na contemporaneidade. Só que a gente ainda tem um longo caminho a se traçar, a recorrer, porque também tem isso. A gente tem muitas escritoras e os leitores, quem são? Né? Quem lê mulher? Uma boa pergunta. Como a gente estava falando, né? Quem lê mulheres? Eu acredito que ainda... quem lê mulheres ainda é muito público feminino, infelizmente, né? Acho que o público masculino ainda tem um preconceito, não sabe ainda, não quer se aprofundar naquilo ali. A gente conhece homens que são da educação, que trabalham com literatura, que leem, mas assim, um homem comum em casa vai numa biblioteca ou numa prateleira e vai lá pegar um livro de uma mulher com a temática que ele acha que é escrito por mulher, não, vou pegar aqui
um autor clássico, homem e tal. Então a gente ainda tem muito esse lugar. E a gente também tem esse lugar de mulheres também que leem mais homens do que mulheres, né? Sim. E isso é um movimento muito recente, inclusive. Eu, durante minha vida de leitora, eu, né, pensando nisso, eu faço uma lista dos livros que eu leio, e aí eu fui observar, né, nos últimos anos. Realmente, eu lia muito autor homem. Então, assim, de uns 7 anos para cá, né, é que eu venho lendo muitas mulheres. E hoje, ocupa minha biblioteca majoritariamente escritoras mulheres, né? Eu tive um período em que eu não me preocupava tanto com o autor, sabe? Eu lia os livros e não tinha uma preocupação muito de saber sobre quem escreveu. Aí depois eu passei para a fase, não, deixa eu ver quem escreveu esse livro, deixa eu ver quem foi. E realmente eu também lia muito mais escritores homens, né? E depois disso também, aí veio a fase, não, deixa eu escolher o que eu quero ler realmente, eu quero ler mais... Ano passado que eu li ano retrasado, que eu li vários livros assim, de mulheres negras, e eu procuro sempre colocar na minha lista também algumas mulheres negras, né? Porque é uma visão totalmente diferente, aquele negócio que a gente estava falando, né? Uma visão que o homem não vai ter. Não vai ter. Eu li o ano passado mesmo, eu li A Cor Púrpura. Da Alice Walker. Isso, né? Eu achei aquele livro lindo. Assim... Ela tem um outro que eu indico, né? É O Olho Mais Azul. Lindíssimo, já lindíssimo. Vou deixar anotado. E nós temos muitas escritoras mulheres negras, por exemplo, que eu trouxe, né? A Cidinha da Silva, que escreve contos, né? Quarto de Despejo, da Carolina, tem que ser lido, né? Conceição Evaristo, todos os livros da Conceição, a gente precisa ter acesso e contato. E eu, como professora, me sinto na obrigação e na responsabilidade de levar esses livros para a escola, né? Como pesquisadora, eu publiquei muitos artigos durante o mestrado e eu acho que meu papel enquanto mulher, enquanto professora, é também dar esse acesso aos meus alunos. Então, assim... Quando eu tenho uma oportunidade na biblioteca da nossa escola, os livros que eu tenho, eu levo sempre Você dá aula para qual? Ensino médio. Primeiro, segundo e terceira série. E como que você, aproveitando aqui que você entrou nesse assunto, como é que você trabalha isso assim com seus alunos, esse tema? Então, eu gosto muito de levar as mulheres para a escola, né? As mulheres escritoras. Então, eu levo também, porque assim, a gente não pode também desmerecer os autores homens. A gente tem excelentes escritores maravilhosos e eles fazem parte da nossa literatura. Só que quando a gente pensa que a leitura é um ato também político, e no sentido político do olhar feminino, de dar esse espaço a mulheres que não tiveram espaço, o que é que eu faço? No meu trabalho, eu sempre dialogo. Eu pego ali uma Capitu, mas eu pego também uma Lorena de As Meninas. Como é que a mulher escreve sobre mulher e como é que o homem escreve sobre a mulher? Vamos pensar sobre isso? Vamos discutir. Então, assim, normalmente eu levo contos, porque são mais curtos, né? E a gente vai fazendo esse trabalho de leitura, de discussão, a partir de algumas temáticas, né? Então, quando eu abordo racismo, por exemplo, Conceição tem que estar ali, né? A gente pega contos aqui da Conceição que dá para trabalhar muitas questões. Verdade. Quando a gente discute questões de classe social, Carolina entra ali. Acesso à alfabetização, por exemplo, Carolina entra também. Então, eu acho que o trabalho em sala de aula, sem a literatura, no meu caso, né, que trabalho com língua portuguesa e literatura, ele não acontece se eles não tiverem esse acesso ao livro e ao contato com o livro mesmo. Porque uma coisa é você colocar ali no slide, no data show e fazer a leitura. Outra coisa é ele pegar, ele sentir o cheiro, ele folhear. Porque é aí que você vai formando leitores também, né? Com certeza, com certeza. E você já indicou várias coisas aí, né? Mas eu gostaria que você recomendasse aí pro pessoal algum livro, assim, um que você acha assim, olha, quem quiser entender mais sobre esse assunto, eu aconselho ler tal livro. Então, ou 2. Para quem se interessa na perspectiva de estudar autoria feminina, e aí na parte da teoria, né, porque a gente tem aqui vários romances, né, ficcionais, um material organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, que é o Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto. Ela, não só esse livro, mas ela tem uma coletânea de mais 4, para quem quer entender como esse processo é fundamental na construção de autoras, mulheres. Eles são artigos fantásticos, são artigos teóricos, né, que vão respaldar o nosso trabalho, porque não dá para se falar de literatura sem a teoria, né? Sim. Temos também o Poéticas do Devir Mulher, ensaio sobre escritoras brasileiras, que foi organizado pela Constância Lima Duarte,
que é uma pesquisadora renomada no Brasil. E aqui ela vai fazer uma organização de vários artigos analisando como essas mulheres escritoras passaram, tanto contemporâneas quanto modernistas, né? As últimas aí do final do século XX. Então, esse livro é muito bom, né? Eu recomendo para quem tem interesse em estudar sobre a autoria feminina. Não dá para deixar de falar da Bell Hooks, né? Porque eu acho que é importantíssimo a gente ter esse olhar, e Olhares Negros, Raça e Representação é uma obra fantástica, eu tenho várias marcações dela, porque ela vai trazer esse olhar para essa perspectiva, né? Quando, por exemplo, eu leio Conceição Evaristo e eu vejo a personagem Luamanda no conto do livro Olhos d'Água, eu vou ver ali um recorte como a Aline Bay, uma menina branca, escreve aqui dos 7 aos 50 anos, Conceição vai escrever Luamanda dos 7 aos 50 anos, mostrando essa mulher crescendo, né, em sociedade, se entendendo como mulher, como esposa, como mãe, como filha e como mulher que tem desejos, né? E aí a gente pega a Bell Hooks aqui e ela faz esse trabalho, né, de nos mostrar, através da teoria, o quanto é importante a gente ter esse olhar para as mulheres negras, né? Não dá para estudar escritoras do mesmo jeito. Por isso que eu gosto de falar mulheres no plural. Sim. Porque a gente não tem como colocar uma mulher branca, mesmo hoje na contemporaneidade, uma mulher branca equiparada a uma mulher negra. Porque a gente sabe que a equidade ainda não é suficiente, né? Então, ler Bell Hooks é extremamente necessário para pensar isso. E pensando lá um pouquinho na Europa, né, a gente vai para Virginia Woolf, né, Um Teto Todo Seu, que quem quer entender lá no início do século XIX, início do século XX, como a mulher, né, precisou ocupar um teto todo seu para ser escritora, né? Porque essa liberdade que a mulher lutou durante muito tempo foi importante para ela ter esse espaço de escritora, né? E é claro, a Lígia Fagundes Telles, ela até critica um pouco a Virgínia nesse sentido, porque a Virgínia ela vai dizer que a gente só precisa de um teto, né, e um lugar para escrever, porque a escrita é inofensiva para os homens. Mas a gente vindo para o Brasil, a Lígia fala o seguinte, que isso não se aplica ao Brasil. Nós aprendemos a ler e a escrever muito tarde, e muitas das mulheres que escreviam no Brasil antes da Lígia, antes da geração de Lígia, eram mulheres que escreviam na cozinha, entre uma receita de bolo e um verso. Nossa. Então, não se dá você para se pegar comparar. uma mulher negra, então, aqui igual Maria Firmina, não tem como, né? Não é um Maria teto. Firmina, e ainda por cima, assim, tanto Maria Firmina quanto Carolina Maria de Jesus foram apagadas e silenciadas. Porque, assim, ó, Maria Firmina, no século XIX, Carolina no século XX. E aí as duas obras foram descobertas num sebo, né? Fez sucesso na época. Tem foto com Clarice Lispector e tal, aquela coisa toda, mas depois foi engavetada. Maria Firmina foi engavetada. Então, depois de um tempo, agora, né, 2018, 2017, elas voltam, né? Porque esses bibliógrafos descobriram essas obras e retomamos esse espaço que elas deveriam ocupar. Então, assim, até hoje tem profissionais da educação que resistem a trabalhar Úrsula na escola. Não, vou trabalhar Moreninha, vou trabalhar Iracema, eu vou trabalhar José de Alencar, eu não vou trabalhar Úrsula. Entendi. Então, quando eu chego com Úrsula na escola, a primeira coisa que eu faço é levar esse livro. Falo, quando eu vou trabalhar o conteúdo do romantismo, primeira escritora, mulher, a escrever um livro romântico, Úrsula. Vamos ler um trecho aqui e comparar com a obra Senhora, de José de Alencar. Como é que um homem escreve Senhora? E como é que Úrsula escreve, como é que Maria Firmina escreve essa mulher? Então, você vai ter esse recorte, né? E é bom ter esse olhar, né? Porque é aquela questão que a Chimamanda fala do perigo de você ter uma história única, né? Exatamente. Então, você tem que ter um olhar sobre outras perspectivas, né? Não é só o olhar de mas o olhar da mulher branca, o olhar da mulher negra, o olhar da indígena, o olhar, né? Então, assim, isso é importante. E, historicamente, esse lugar de fala não foi ocupado pelas mulheres, né? E se você for pensar nessa hierarquia, né? Não tinha o lugar de fala da mulher negra, por exemplo. Então, quando a gente retoma isso para a sala de aula, é mais do que necessário. Porque você vai mostrar, olha, quando eu falo para as meninas, e quando eu vou dar uma aula na sala, e vou falar, olha, primeira escritora abolicionista, o primeiro livro abolicionista do Brasil foi escrito por uma mulher. O primeiro romance abolicionista foi escrito por uma mulher negra. E aí, o apagamento é tão grande, a gente não tem foto. A mulher foi vereadora, foi professora, você não tem foto dela. Maria Firmina, ela não tem foto, ela não existe
a sua imagem. A gente reconstruiu uma imagem possível através de falas de pessoas, mas você não tem uma fotografia dela, porque ela foi apagada da história. E esse silenciamento, ele tem um viés racial, ele é proposital, muito né? grande. É um silenciamento proposital, né? Fazer com que aquilo seja apagado da memória, né? E quando a gente leva essas autoras para a sala de aula, principalmente para a sala de aula de escola pública, onde você tem um público que se vê nessas histórias, é um ato de resistência, né? Porque você vai falar, olha, existem escritoras, são mulheres que escreveram nesse contexto, né? Porque durante muito tempo a gente só apresentou, eu, por exemplo, até na faculdade, né? Durante um bom tempo da faculdade de letras, eu li pouquíssimas autoras mulheres, eu li mais autores homens, eu não li nenhuma autora negra na faculdade, isso na minha época, né? Hoje a gente tem uma vasta pesquisa, né? Que bom que nós temos, né? De literatura escrita por mulheres negras e que pesquisadores pesquisando mulheres negras e homens negros também, né? Então a gente evoluiu muito nesse sentido na literatura, né? Com certeza. Mas aí a gente tem um longo caminho a percorrer também, né? Com certeza. Eu mesmo não sabia da Úrsula, assim, olha que eu já dei uma estudada ali. E eu recomendo, você que tem um clube de leitura, né? Eu já tô de olho nele. Eu acho que vocês deveriam colocar ela para leitura, viu? Vale a pena. Uma história que se não entrar no clube, eu vou ler de forma particular, porque eu acho que é uma leitura que tem que ser eu acho que é necessária, assim, para você ter esse olhar de uma mulher negra escrevendo no período de abolição. Com certeza. Não é? Com certeza. A Maria Firmina, os pais dela foram escravizados. Então, olha que lugar que ela tem. Ela não foi, né? Mas olha o lugar, né, que ela ocupa ali para falar. Né? Diferente de Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu Vítimas Agosas, que era um homem branco, rico, e que só defendia a abolição porque, em benefício próprio, a libertação dos escravos, ele ia conseguir ter o que ali? Clientes a mais, né? Na visão do capitalismo surgindo ali naquele período e tal. Então, é bem diferente quando você vê uma mulher escrevendo, né? Sobre a temática da abolição. E agora, Daiane, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, era para ter feito no início, né? Que era sobre o seu processo de como você se tornou, assim, essa pessoa apaixonada por leitura, de onde que veio isso, teve algum livro que te marcou? Geralmente eu sempre faço essa pergunta pro pessoal. Então, eu leio desde muito cedo, né? Eu me recordo, assim, dos primeiros livros que eu li aos 11 anos ali, 10 anos, Coleção Vagalume, né? Que é clássica. Também, clássico, nossa época. É apaixonada. Eu tinha uma professora do ensino médio, ensino fundamental, né, Gleide, e ela era muito apaixonada pela leitura. Então, toda a aula dela, ela tinha sempre um livro. E eu sempre fui apaixonada pelos clássicos. Então, assim, hoje eu faço o processo inverso. Eu leio muito livro contemporâneo, porque eu já li muitos clássicos, né? Então, assim, aos 15 anos, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, era a leitura que eu fazia viajando dentro de um ônibus, indo passear em algum lugar. Eu sempre tinha um livro comigo, desde muito nova. E assim, não tinha exemplo em casa. Meus pais, minha mãe, minhas tias eram professoras, né? Então a gente tinha sempre um acesso ali mais fácil à leitura, mas esse exemplo dentro de casa eu não tinha, então eu tinha na escola, porque essa questão cultural da leitura, ela veio com o tempo, né? E aí, na escola, eu tive esse espaço. Eu tinha uma biblioteca, eu estudava no Padre Vieira, e tinha uma biblioteca na escola, porque ter uma biblioteca numa escola faz uma diferença muito grande, principalmente escola pública, né? Com certeza. E aí, eu vivia na biblioteca, lendo os livros, pegando emprestado. Então, essa paixão pela literatura, ela veio desse lugar. Eu escolhi fazer letras porque nas Barreiras na época tinha pedagogia, contábeis ou letras. Eu falei, não tem como eu não fazer letras, né? Apaixonada por literatura como eu sou, é letras que eu vou fazer. E assim, foi uma escolha certeira porque eu gosto do que eu faço, o trabalho que eu realizo, eu sou apaixonada por isso, né? E principalmente depois que fiz o mestrado e que endossou mais ainda essa vontade de continuar trabalhando a leitura de uma forma como instrumento social mesmo em sala de aula. Então, é a minha paixão, assim, a literatura. Maravilha. E teve algum livro que te marcou, assim, nesse período do início, que você lembra, não? Nossa, muitos, né? Eu acho que cada época vem uma literatura, assim, que te marca, né? Os de Machado de Assis, com certeza, são os livros que mais me marcaram. E os da Lígia, né? Quando eu comecei a ler, conheci a Lígia através dos contos, né, dela. E a Marina Colaçan, né? Faleceu agora recentemente. Foi. Eu amava os contos da Marina e eu lia, assim, e gostava muito, né, de ler.
Então, assim, são vários livros, né? Eu tinha um livro que eu procurei durante muito tempo, que é o primeiro livro que eu me recordo que eu li, que é Para Sobreviver. Era parecido com a coleção Vagalume, só que eu lembrava da capa dele, mas eu não lembrava do título. Tá. E aí, durante um tempo, eu fui procurando esse livro na internet, procurando em sebo, procurando em tudo quanto é lugar e não achava. E numa promoção dessas, de uma papelaria aqui da cidade, ele apareceu pra mim, achou? assim. Eu fiquei tão feliz que as meninas pensaram que eu tinha descoberto alguma coisa. Eu fiquei, gente, eu não acredito. As meninas, o que foi? As vendedoras. Eu falei, o livro que eu procurei a vida toda eu achei aqui. Paguei R$10 no livro. Só. E ele tá lá na minha biblioteca, volta e meia eu leio ele. Porque assim, são livros que marcam a gente, né? Eu lembro da história. Eu tenho uma memória fotográfica desse livro, que é uma árvore que é cortada numa rua. E os vizinhos, eles questionam se deveria ou não cortar essa árvore, porque era uma árvore simbólica para a rua, né? E eu tinha ali uns 10 anos. E essa história parece com né? um livro que é uma das minhas primeiras lembranças também, que o livro chama A Magia das Árvores. Olha aí. Ele tem a capa roxinha, eu ainda tenho ele, até tinha dado pro meu filho. Aí tem a árvore, que é a história do lenhador, que ele vai, né, tirar a lenha ali e a árvore começa a conversar com ele. Olha. Então, eu acho que até é uma hoje... das minhas primeiras lembranças assim, de leitura. Eu não sei se é o primeiro livro, mas é uma das minhas primeiras lembranças. Né? Eu então, acredito que também não seja o meu primeiro, porque ali eu lembro que eu li com uns 10 anos, mas é a primeira lembrança, né, que marcou afetivamente, né, na leitura, é esse livro. Que maravilha. Daiane, a gente está chegando já ao final. Eu quero agradecer aqui a sua presença, agradecer por você ter compartilhado esse conhecimento, né? Muita coisa que eu não sabia, principalmente sobre essa história da mulher da literatura, eu desconhecia muita coisa. E até me alertou para o fato que eu tenho que ler algumas coisas a mais, que está faltando ali nas minhas leituras para me aprofundar mais sobre esse tema. E eu acho que o pessoal que está assistindo também vai se sentir instigado, né, a procurar ler mais mulheres, procurar mais temas relacionados a isso, pela importância, né, que a gente vê socialmente, né? Então eu quero te agradecer de coração você estar aqui com a gente, ter tirado esse tempinho para estar aqui falando sobre isso. Se você quiser deixar alguma mensagem final para o pessoal. E assim, como boa leitora, né, como apaixonada pela literatura, eu acho que para terminar aqui, nada melhor que ler um trechinho, né, de um livro que eu gosto muito, que é da Clarice Lispector, que é outra escritora também que eu sou apaixonada. E é bem pequeno, porque ela vai falar sobre essa questão, como você, né, trouxe o tema, a mulher na literatura. Como é que Clarice vê isso no livro Água Viva, né? Escrevo-te como exercício de esboços antes de pintar. Vejo palavras, o que falo é puro presente, e este livro é uma linha reta no espaço. É sempre atual, e o fotômetro de uma máquina fotográfica se abre e imediatamente fecha, mas guardando em si o flash, mesmo que eu diga vivi ou viverei, é presente, porque eu os digo já. E aí, para fechar, a frase da Lígia, leia-me enquanto estou quente. Para a gente pensar que a gente precisa ler as autoras enquanto elas estão vivas. Verdade. Valorizar a Conceição Evaristo enquanto está viva. Porque Maria Firmina dos Reis, por exemplo, ela não viu os méritos da obra dela hoje. Então, assim, a gente precisa valorizar as escritoras mulheres, sejam indígenas, mulheres trans, mulheres negras, mulheres PCDs, para que a gente possa fortalecer essa literatura de resistência hoje, né? E de mostrar que o lugar da literatura e da mulher é onde ela quiser. Né? Exatamente. E obrigada, Taine, pela oportunidade. Amei estar por aqui. Que bom. E para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer o apoio aí do nosso patrocinador, o Colégio de Curso Gauss, que tem nos apoiado nesse projeto de levar cultura, de falar sobre livros, de falar sobre escrita, de apoiar escritores aqui da nossa região, fomentar aqui a leitura também na nossa região, que ainda é muito escasso disso. Então, agradeço mais uma vez ao Colégio de Curso Gauss. E nos acompanhe mais uma vez nas redes sociais, né? De 15 em 15 dias a gente está sempre com episódio novo do podcast lá no YouTube, no Spotify. Então esteja acompanhando, porque tem muita coisa boa que já aconteceu e muita coisa boa que ainda vai acontecer. Esse é o nosso 9º episódio, então ainda tem muita coisa, muitos temas que nós vamos tratar aqui. E não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar para pessoas que você sabe que gosta desse tema. E daqui a 15 dias estaremos de volta. Valeu, obrigado.